Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto. E eu quero apenas pegar um versículo, para a nossa meditação de fé. E eu vou estar falando hoje à noite sobre este assunto aqui, um assunto muito importante, redescobrindo o privilégio de ser membro da igreja. Quem pode dizer comigo, os que puderem, vamos lá? Redescobrindo o privilégio de ser membro da igreja. Então estarei falando aqui, começando aqui esse ensino. Na próxima quarta-feira, com a permissão de Deus, eu quero concluir esta palavra, aonde estarei falando sobre redescobrindo o privilégio de ser membro da igreja. Hoje algumas pessoas não sabem a importância de ser membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja ou da igreja é um privilégio. E eu quero trazer essa palavra, esse despertamento, para provocar em você esse privilégio, esse gozo, esse prazer de fazer parte de uma igreja. Eu escrevi uma frase aqui muito interessante. O autor disse assim: ser membro de uma igreja é o amor a ela colocado em prática. Então, ser membro de uma igreja é amar a igreja de maneira prática. Então, estarei falando sobre esses assuntos. Eu trouxe aqui algumas planilhas, algumas telas, mas aqui está o texto central que eu quero chamar a sua atenção para a leitura. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 12 e 27. Vamos todos nós ler? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então veja aqui que o versículo 27, ele está dizendo que eu e você somos membros do corpo de Cristo, certo? Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então está falando aqui de membresia. A igreja tem a sua membresia. E é disso que estarei falando, resgatando, redescobrindo o privilégio de ser membro da igreja. É sobre esse assunto, com base nesse texto, que estarei falando o que aqui programei para falar e compartilhar com você para a glória de Deus. E eu trouxe aqui uma primeira tela de forma introdutória. É uma pergunta. E quero convidar você para pensar nessa pergunta. E a pergunta é a seguinte: a igreja hoje está influenciando mais o mundo ou está sendo influenciado pelo mundo? Você que está aqui, você que me ouve agora, o que você acha? A igreja atual, ela está influenciando mais ou está sendo influenciada? Como é que os irmãos veem isso? No contexto que estamos vivendo da sociedade, a gente observa que a igreja está sendo influenciada. A gente observa ao longo do tempo, ao longo da história, que a cultura de onde nós vivemos, ela influencia a igreja de certa forma. E eu aproveito para dizer aqui a você, eu que sou membro da igreja, você que é membro da igreja, é preciso influenciar. Nós não somos um termômetro, nós somos um termostato. O termômetro, ele mede a temperatura do ambiente. E o que é que o termostato faz? Ele modifica, ele influencia a temperatura de onde o termostato se encontra. Então, a igreja, ela é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. A igreja, ela tem a autoridade dada por Cristo
para causar impacto à sociedade, para gerar influência na sociedade. A igreja, de certa forma, através da política, através da cultura, de um modo em geral, até mesmo através de outros fatores, está sofrendo impacto e está sendo influenciada. Muitas vezes está apenas medindo a temperatura, mas nós não devemos medir a temperatura, devemos mudar, influenciar, causar impacto, gerar mudança nas pessoas que convivem conosco. Tem uma outra pergunta, de forma introdutória, para a gente pensar, e a pergunta é o seguinte: os membros da igreja hoje estão mais murmuradores ou pacificadores? Como é que os irmãos veem? Hoje tem mais pacificadores na igreja ou mais murmuradores? Alguém pode dizer, não, mas a murmuração é em razão de tantos erros da igreja. A murmuração é em razão de tantos equívocos que a igreja tem feito ao longo da história. Mas, na Bíblia, Deus condena a murmuração. O membro de qualquer igreja local que usa o seu poder, a sua influência, a sua autoridade como membro para murmurar, ele está fazendo a coisa errada. Jesus disse, bem-aventurados pacificadores. Então, nós temos uma missão na terra, e um propósito da igreja, um deles é esse, pacificar. Jesus, quando foi ao Monte das Oliveiras, ele convoca os seus discípulos, e ali ele fala de algumas bem-aventuranças, e uma das bem-aventuranças é essa, bem-aventurados os pacificadores. A igreja, o membro da igreja, ele existe para unificar, para pacificar, para gerar qualidade, para gerar benefícios que glorifica a Deus e edifica a igreja. Uma outra questão que eu trouxe para a gente pensar, uma outra pergunta é essa aqui, ó. A igreja avança mais ou menos quando um dos seus membros fica inativo. Quando um membro fica inativo, a igreja ela avança ou ela para no tempo? Ou ela diminui a sua marcha? Porque Paulo, quando a gente lê do versículo 12 ao último versículo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a gente observa que Paulo ali está dizendo à igreja de Corinto que a atividade é uma função do membro e não a inatividade. Não existe na igreja um membro inativo. A pessoa que está inativa na igreja, ela não é membro. Não existe essa função. Olha para o corpo humano. O ouvido ouve, o olho vê. Olha o olfato, para que serve? A mão, os pés. Então, no nosso corpo, os nossos membros do nosso corpo, cada um deles tem uma funcionalidade, tem uma atividade. E qualquer membro do meu corpo que estiver inativo, ele vai atrapalhar os demais. Então veja só, a pergunta é essa. A pessoa que está inativa, ele ajuda a avançar ou ele atrapalha? Uma última pergunta. Mais uma pergunta. Vamos ler comigo? O privilégio está em ser o primeiro ou o último? Estamos falando do prazer, do privilégio de ser membro de uma igreja ou da igreja. E aonde está o privilégio de ser membro? É em ser o primeiro? É em ser o número um? É em ser aplaudido? Ou o privilégio de ser membro é ser o último? É ser o menor? Onde está o privilégio de ser membro? Porque Jesus disse assim, quem quer ser grande, o que é que faz? Quem quer ser grande, o que é que faz?
Quem quer ser servido, o que faz? Sirva, né? Então a regra, quem quer ser o primeiro, seja o último. Então a igreja existe essas colocações. Então, ser o membro que resgata esse privilégio, ele precisa colocar o outro do seu mesmo nível, do seu tamanho, para que Deus seja glorificado e a igreja edificada. Só mais uma pergunta sobre o privilégio. O privilégio está em ser servido ou em servir? Quando Jesus ele reúne os apóstolos na última ceia, o que Jesus faz? Ele pega uma vasilha com água, uma toalha, cinge a sua cintura, coloca ali aquela toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Ele ali era o maior e estava servindo. Os discípulos não entenderam, mas Jesus estava dando uma aula para ele. Nós somos um corpo, somos uma unidade, nós somos uma organização, um organismo, que se não houver esse ato de servir uns aos outros, nós vamos perder a nossa qualidade de servo. Então, servir na igreja é uma tarefa, é um privilégio. Estaremos falando disso. Estou aqui de forma introdutória, pensando com você sobre estas perguntas. Eu trouxe mais uma perguntinha. O privilégio está na inatividade ou está na atividade? O membro inativo, ele atrapalha. O membro inativo, ele é inútil. Não existe membro de igreja inativo. Todo membro de igreja, ele deve estar ativo. Porque a atividade e funcionalidade é fundamental para a membresia da igreja. Então, o que eu estou querendo trazer, resgatar aqui? O tema da palavra é redescobrindo o privilégio de ser membro de uma igreja. Mas existem perguntas que não quer calar. E eu fiz algumas para você, e eu lhe convido agora para a gente entrar neste assunto, nessa palavra. Deus colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você que está aqui nesse culto da palavra, e eu trouxe aqui essa pergunta. Afinal de contas, o que significa ser membro de igreja? Você já parou para pensar? O que é ser membro de igreja? Muitos irmãos não pararam para analisar. Eu aproveito para dizer aqui à igreja, aos irmãos, a você que está comigo aqui, que não existe membro de igreja ou da igreja do Senhor Jesus que não esteja em uma igreja local. Todo membro do corpo de Cristo deve estar ligado a uma igreja local. Não existe membro isolado, sozinho, carreira solo. Não existe isso. Você é membro da igreja em casa, sem ter ligação com nenhuma organização religiosa. Não existe isso. Olha aqui para minha mão. Temos aqui cinco dedos. Se eu tirar um desses e colocar fora, ele vai ficar inativo. Ele vai perder a sua essência, vai perder a sua funcionalidade, vai perder o seu propósito. E o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto? A igreja de Corinto tinha uma ideia errada sobre membros da igreja. E Paulo, querendo ajudar a igreja de Corinto, ele traça o capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 14, explicando o que é ser membro de igreja. E aí eu lhe pergunto mais uma vez, afinal de contas, o que significa ser membro de igreja? Você já parou para pensar?
há duas visões. Há uma visão que não é bíblica e há uma visão bíblica do que realmente é ser membro de igreja. Então veja só, estarei falando aqui sobre a primeira visão, uma visão secular, uma visão de associação, de fundação, uma visão humana sobre membro de igreja. É uma visão não bíblica. E eu quero aqui traçar sobre essa visão não bíblica do que é ser membro de igreja. Olha aqui. A visão não bíblica, a pessoa que tem uma visão sobre o significado de membresia, e essa visão dele for uma visão que não esteja pautada na Bíblia, ele vai dizer assim, ó: receber é em vez de dar. O que significa ser membro de uma associação? O que significa ser membro de uma organização qualquer? Um clube. Ser membro de um clube, por exemplo. É isso. Receber em vez de dar. Então, essa visão, se algum membro da igreja tiver ela, está equivocada. Não é essa a visão bíblica. Receber em vez de dar. Não, não é essa. A visão bíblica é dar. É doar. Um outro detalhe interessante sobre uma visão do significado de membro, que é uma visão não bíblica. Ser servido é em vez de servir. Quando eu vou a um clube que eu faço parte, por exemplo, sou membro de uma ordem, e essa ordem que eu faço parte, ela tem um clube, e eu pago uma taxa. Quando eu chego lá, está tudo pronto, tudo perfeito, tudo no lugar, tudo limpo. É só eu utilizar o que ali está me esperando, para que eu possa utilizar. Ali tem uns funcionários já para me servir. Quando eu chego lá, já está tudo pronto, porque ali é um clube. A igreja não é um clube. Essa visão que alguns têm, que é uma visão não bíblica, que a pessoa deve ser apenas servido e não servir, não cabe na igreja. É uma visão antibíblica. Quando a gente lê o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente entende que o membro, olha aqui, uma mão lava a outra. Os membros, eles são úteis. Eles se complementam. Um outro fator interessante, para quem acha que ser membro de igreja é igual ser membro de um clube, é dessa forma, ó: ter direitos em vez de responsabilidade. Lá no sindicato, lá na associação, lá no clube, só direitos. Só direitos, só direitos. E responsabilidades, zero. A igreja não é assim. A igreja é um corpo. A igreja é um organismo. Assim como a pessoa tem direitos, a pessoa também tem que entender que ela tem responsabilidades. Qual é a responsabilidade da minha mão? Que é o propósito. Qual é a responsabilidade dos meus pés? Os meus pés têm responsabilidade, sim ou não? A minha boca tem uma responsabilidade. Os meus olhos têm uma responsabilidade. Eles precisam ver. Se eles não cumprirem esta função, está errado. Então veja só, visão não bíblica do que é ser membro de igreja. É isso aqui, ó. Receber em vez de dar, ser servido em vez de servir, ter apenas direitos e não responsabilidade, e mais um outro. Ó, vantagens e regalias em vez de sacrifícios.
O membro da igreja que só pensa em vantagens, que só pensa em regalias, ele está equivocado. Porque o membro, ele tem sacrifícios. O corpo, olha para o corpo. Paulo, ele fez essa comparação. Uma comparação muito linda sobre a igreja e o corpo. Veja só, os membros do meu corpo não é só regalia que eles têm. Não é só vantagens que eles têm. Os membros do meu corpo têm vantagens? Sim. Tem regalia? Sim. Mas não é só isso. Eles também têm sacrifícios. Quem está me entendendo aí? Então, é esta visão de pessoas que acham que ser membro de igreja é apenas isso aqui, ó, receber, ser servido, ter direito e ter vantagens. Não, isso aqui é um clube. Todo clube é só isso. Você paga e tem direito a tudo. Você paga e tem direito a tudo. A igreja não é só isso, irmãos. Eu vou mostrar para você aqui a visão bíblica do significado de ser membro. Ó, visão bíblica do significado de ser membro. Está aqui. Vamos dizer comigo? Somos partes necessárias do todo. Olha o que diz 1 Coríntios 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Somos partes. Só que todos somos necessários. Glória a Deus. Não há ninguém inútil. Todo mundo tem a sua utilidade, tem a sua responsabilidade, vai atender uma necessidade. Então veja aqui a importância de ser um membro da igreja. Veja a importância de nós estarmos redescobrindo o significado de ser membro de uma igreja. Existem frequentadores? Sim. Frequentadores. Pessoas que vêm aleatoriamente, vêm no evento. Esses são frequentadores. Mas os membros, eles não são apenas frequentadores. Eles são membros, são partes. Tá? Eles têm responsabilidades. Glória seja dada ao nome do Senhor. Uma outra colocação interessante. Segundo, diga assim: somos diferentes, mas glória a Deus. Olha o que Paulo escreveu. Mas agora colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus colocou no corpo cada membro da forma que Ele quis. Somos diferentes. A minha orelha, o meu ouvido não parece com o meu nariz. É simples assim. O meu olho não parece com a minha mão. Os membros internos, meus órgãos internos. O rins não parece com o coração. O pulmão não parece com o fígado. Somos diferentes. Todos somos diferentes. Só que estamos em unidade. Glória a Deus. Estamos juntos. Olha aqui, 2 membros inferiores. 2 pernas. Se a direita quer ir, a esquerda vai acompanhar. Senão não dá certo. Senão não dá certo. Olha aqui. Quando eu olho para um lado, alguém vai falar comigo e eu olho para lá, o meu ouvido acompanha. Todo o meu corpo acompanha. Para que eu absorva o que a pessoa quer dizer. Então, é diferente. Cada membro da igreja é diferente. Glória a Deus por isso. Há diversidade de dons, disse Paulo. E eu aproveito para ler alguns versículos aqui, ó. Quero ler o versículo de número 13. Ó,
Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um mesmo Espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E ele diz assim, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será isto do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E aí ele vai dizendo, são diferentes. O pé não parece com a mão. Os membros inferiores não parecem com os membros superiores. Isto é lógica. Não tem nenhum membro que é igual ao outro, e nem deve ser. Deus nos fez assim, para que a glória seja dele. Glória seja dada ao seu nome. Irmão, precisamos resgatar o privilégio de sermos membros da igreja do Senhor Jesus. É um privilégio. Glória a Deus. Apesar da diferença, trabalhamos juntos. Não é lindo? Não há um descompasso no corpo humano. Quando há um descompasso no corpo humano, tem alguma coisa errada. Tem que ir no médico. Tem que ver o que está acontecendo. Não é isso? E por que na igreja não é assim? A igreja é assim. Se algum membro está fazendo algo fora da rota, está errado. Contrário ao corpo, está errado. O membro tem que se adequar ao corpo, e não o corpo se adequar ao membro. Os irmãos entendem que é assim? Amém? Se eu falar assim, vou descer e subir, alguém vai dizer, pastor, não está certo. Vou sentar e aí eu levantar. Se eu disser assim, eu vou sentar, e aí eu fazer levantar, ou então continuar em pé, alguém vai dizer, o pastor não está certo. Há um desequilíbrio. Então a igreja, ela é um corpo que deve estar trabalhando juntos, para que ela seja edificada, Cristo glorificado. Porque esta é a perfeição pela qual Deus espera. Que a igreja seja edificada e Cristo seja glorificado. Aleluia. Vamos mais um passo? Diga comigo, aquilo que se diz ou faz é baseada no amor. Isso é significado de ser membro. O que significa? Eu estou tentando explicar. O que é ser membro? É que aquilo que eu digo e aquilo que eu faço deve ter como base, como pilar, o amor. Quando Paulo escreve o capítulo 12, que ele fala sobre o corpo, as partes do corpo, a diferença dos membros e a importância de cada um deles, e que nenhum é superior ao outro, não há superioridade no corpo, não há inferioridade no corpo, tudo é para a glória do próprio corpo. Ele aqui no capítulo 13, ele está falando como o corpo deve proceder, como os membros devem proceder. Então veja só, o que significa, porque está falando de um membro do corpo. Olha aqui a minha mão, olha o meu olho, o meu ouvido. Eles não buscam o próprio interesse, eles buscam o quê? A unidade do corpo, o propósito do corpo, o trabalho do corpo, é isto que é importante. E quando o membro também, ele coloca o propósito da igreja acima dos seus próprios propósitos pessoais, eu estou falando da igreja de Cristo como corpo de Cristo. Eu não estou dizendo para você parar com os seus propósitos e viver na igreja. Não, estou falando disso. Aqui não é a igreja somos nós. O que eu quero que você entenda é que eu preciso olhar para o meu irmão, para o meu próximo, para aquele que congrega comigo, para aquele que está ao meu lado,
sem leviandade, sem arrogância, sem interesses. Amar é isso, é querer para os outros o que se quer para si mesmo. Então aqui Paulo traça, o amor não é isso. Não é invejoso, não é leviano, não é orgulhoso, não é indecente e nem é interesseiro, tá? Não é ciumento, não arde em ciúme. O ciúme ele destrói. O que Paulo está dizendo? Lembra, capítulo 12 e capítulo 13. É uma remissão, é a continuação do texto. É o mesmo contexto. A minha mão não pode ter ciúme dessa outra mão. É do mesmo corpo. É isso, os irmãos estão me entendendo? Amém? Amém? Glória a Deus. Se qualquer membro da igreja está sendo abençoado, glória a Deus. Paulo escreveu: chorai com os que choram, mas alegrai-vos com os que se alegram. Aleluia. Chorar com quem chora, irmão, é mais fácil. Sabia disso, né? Chorar com quem está chorando, você chorar rapidinho. Agora, se alegrar com quem está alegre, digamos, nós vamos fazer um concurso, e aí você passa, e aí o outro era para mim, por que não é eu? Aquele cara logo, está errado. Se ele está se alegrando, é preciso nós aplaudi-lo. Então, qual é o primeiro sinal de maturidade do membro? Quando é que o membro está maduro? Quando ele aplaude a vitória do outro. Toda vez que um cristão aplaude a vitória do outro, ele está representando sinal de maturidade. Então, o amor não é isso. Mais alguma coisinha sobre o amor que eu trouxe aqui para você. O que o amor é? Eu expliquei o que ele não é. Está lá em capítulo 13, 1 Coríntios. Agora, o que ele é? Que o amor é? Vamos ver. Ele é paciente. Paciência é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5. Paciência é um fruto do Espírito. E o amor não é impaciente, ele é paciente. E o que é paciência? Paciência é uma capacitação operada pelo Espírito Santo, tá? É uma capacitação dada pelo Espírito Santo para nós resistir os infortúnios, suportar os mais fracos. Então o amor, ele é paciente, glória, ele espera o pequeno crescer. Ele é paciente, ele acalma onde ele está, ele influencia o ambiente. O que o amor é mais? Benigno. Então, o membro da igreja deve ter esta qualidade. Aqui também é um fruto do Espírito, bondoso. Eu sei que não há ninguém bom mesmo só Deus. Eu não estou falando de você ser bom, eu estou falando de você ser benigno. Tá bom? Ser bondoso, praticar atos de bondade. Glória a Deus. É querer o bem para os outros, é estender a mão para os outros. Ser bondoso. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O que mais? Verdadeiro. Paulo diz que o amor é verdadeiro. Então, o membro da igreja, ele precisa entender que ser membro de uma igreja é isso, é praticar isso, é colocar isso em prática, é viver isso, dia a dia, como o pastor Tiago disse, não adianta nada a gente ler o texto, decorar o texto e não praticar o texto. O que eu falei no início? Ser membro de uma igreja é o quê? É o amor à igreja colocado em prática. Uma pessoa convive com outro ou com outra 10 anos, mas ainda não fez um ato cerimonial em cartório público.
E qual é a prova deste amor de 5, 6 anos que convive juntos? É ir no cartório ou ir publicamente dizer para todo mundo que estão agora casados. Então, ser membro da igreja é dizer: ei, eu agora sou de fato membro, eu sou útil, eu estou funcionando, eu estou colocando o meu amor à igreja em prática, me tornando membro dela. E o que é que o amor faz, irmão? O amor faz alguma coisa? Paulo disse que faz, vamos lá. O amor, ele acredita. Está aqui, 1 Coríntios 13. O amor acredita, tudo crê. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmão, tem gente que não acredita em nada, não acredita em nada, não crê mais em ninguém. Então, praticar o amor também é acreditar. Uma outra característica interessante, o que o amor faz? Ele espera. É uma outra característica interessante que o amor faz, ele espera. Glória a Deus. Não estou aqui para falar de esperar e nem de acreditar. Eu estou apenas trazendo aqui alguns argumentos que o membro da igreja precisa compreender, precisa entender, para que ele coloque em prática o amor dele que ele tem para com a igreja. Só mais um. O amor suporta. Ele tudo crê, tudo espera e ele suporta. Ele acredita e ele suporta. Glória a Deus. Ele suporta os ventos contrários. Ele suporta as ventanias. Não tem dia que vê um vento contra a gente, tá, irmão? Parece que a gente está sobre tempestades, né? Hoje mesmo foi um dia que eu recebi muitas notícias ruins. Principalmente, além de eu pastorear uma igreja, eu sou supervisor de uma grande área, a maior área de supervisão da nossa convenção, certo? E além disso também, eu atuo na área jurídica, e hoje eu recebi uma infinidade de notícias ruins, que parece que tira a gente do chão, deixa a gente assim preocupado. Mas você que é membro de uma igreja, e recebe notícias ruins de um membro da igreja, tá? Mesmo que talvez sejam notícias que vêm para tirar você do lugar, tirar o chão que está debaixo dos seus pés. Mas lembre, o amor acredita. O amor espera, acredita que virá um novo tempo. Ele espera que virá um novo momento. E ele suporta aquele problema que está acontecendo. O amor, ele é imune a muitas coisas. O amor, ele imuniza. Glória a Deus. O amor é muito profundo. E Paulo disse mais, o amor sofre. Não vou falar sobre esses assuntos, discorrer cada um tópico desse, não. O que eu estou dizendo é o quê? É que ser membro de uma igreja, tá? É entender que tudo que eu digo, tudo que eu faço, tem que ser com base no pilar maior do cristianismo, que é o amor. Porque Paulo disse, sem amor, seria como um metal que soa. Não adiantaria nada vender o que eu tenho e dar aos pobres, é inútil. Dinheiro sem amor, nada vale. Sabedoria sem amor, nada vale. Sacrifício sem amor, nada vale. Então, eu e você, como membro da igreja, precisamos colocar este amor em prática, para que Deus seja glorificado, a igreja edificada e o reino de Deus expandido, para a glória de Deus. Amém? Concluindo aqui, mais um pontinho. Ser membro de uma igreja, ou ser membro da igreja, é isso. Ser ativo e ser funcional. Ser ativo e ser funcional. A igreja, todo membro da igreja precisa entender duas coisas: doação e serviço. Uma pessoa que se diz membro da igreja e não se doa,
e não serve, ele é um membro inútil. E membro inativo não existe. Tá bom? Todo membro que está em inatividade, ele é um membro que está sem funcionar. Os irmãos estão me entendendo? Vamos ler esse texto, 1 Coríntios 12, 25, todo mundo. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Quem vai cuidar um dos outros, irmão? É os anjos? É Deus? É Jesus? Não, irmão. É eu e você. De repente você vê um membro da igreja que está precisando de alguma coisa, de uma palavra, de uma orientação, de uma mentoria, de uma direção, de uma mão, um aperto de mão, ou até mesmo de um bem material. Ah, essa igreja não faz nada, esse pastor não faz nada. E você, bonitão? E você? Toda vez que eu vejo um membro da igreja que está precisando de alguma coisa, uma orientação, uma direção, uma palavra de ânimo, de despertamento, uma mão amiga, e se eu como membro não oferecer e não doar, naquele momento eu estou sendo inativo, eu estou fora de funcionamento, eu estou com bateria descarregada, eu não estou sendo membro da igreja. Os irmãos estão me entendendo? Vamos ler mais uma vez? Para que não haja divisão no corpo. Ó, irmão, ó. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Meu olho direito está precisando ser coçado, tem alguma coisa, né? Aí os braços, não, se a orelha quiser, ela coça. Certo? Não, se minha orelha quiser, ela coça. Não, vou coçar com o cotovelo. E aí a minha mão, que tem o direito de fazer isso, ajudar o olho em alguma coisa, tirar alguma... Ela vai ficar inerte. Está certo ou está errado? Está errado. E aí, você sabe que parte do corpo você é? Não sabe. O que é que eu sei? É que eu sou do corpo. Pode ser um pé, uma mão, os olhos. Então, você que faz parte do corpo, você que é membro de uma igreja, e você não está em funcionamento, e você não está em atividade, você não é membro de nada. De nada. E eu vou concluir, para não ser cansativo. Vamos ler isso aqui? Tá bom? Diga assim: por eu ser um membro do corpo de Cristo, quero me doar. Quero servir um pouco mais, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Para que eu seja um membro ativo e funcional. Glória a Deus! Vamos ficar em pé? Meus irmãos, aqui está dizendo que você é um membro do corpo de Cristo. E você tem que estar em atividade, em funcionamento. Porque se um membro padece, todo o corpo padece. Se um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Então eu estou trazendo esta palavra, redescobrindo o verdadeiro significado de ser membro de uma igreja. Temos que ter prazer em ser membro da igreja local. Eu não posso viver isolado. Somos o corpo de Cristo, e isto é um privilégio. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Reflita no que eu disse. Pense no que eu disse. É para nós, é para você. Somos membros do corpo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.